saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. O intervalo comercial foi bem rapidinho, como eu disse que seria. A gente já está de volta com muita informação de saúde, bem-estar, qualidade de vida, como sempre, viu? Olha só, hoje é comemorado o Dia Internacional do Câncer na Infância. De janeiro a outubro de 2024, foram registrados 180 casos, uma média de 18 casos por mês. Aqui em João Pessoa, algumas instituições, a exemplo da Casa da Criança com Câncer, oferecem apoio para os pequenos que estão em tratamento contra o câncer e que moram longe da capital. Acompanhe. Tem 2 anos que o filho de Viviana faz tratamento de leucemia em João Pessoa. Toda semana, Joedson e a mãe saem de Sapé e encontram apoio na Casa da Criança com Câncer. O auxílio fundamental para a permanência na capital emociona a agricultura. Ele pedia muito, mesmo sem ver, ele dizia, quero ir para a Casa da Criança, me dê minha alta. Aí dizia, pode não, Joedson, você não está 100%. Ele, eu estou 100% sim. Mesmo sem ver, ele pedia, sem andar. E assim foi. Quando ele voltou 100%, que a gente veio para cá, foi uma alegria enorme. Ele, né? Porque foi uma separação muito grande. Ele está bem hoje em dia, assim, de tudo que ele passou, né? Porque teve um período que ele passou praticamente em coma. Não tinha mais o que fazer. O pequeno, de apenas 6 anos, também gosta do lugar, principalmente por conta dos brinquedos. Essas motos, o carrinho, o parque, tem as casinhas, tem essa moto aqui que carrega. Ah, então é bom aqui para brincar, né? Tem aquele ônibus. O lugar acolhe crianças, adolescentes e responsáveis do interior do estado, que são acompanhadas pelo Hospital Napoleão Laureano. A gente tem todo um ambiente seguro e acolhedor, com toda a estrutura para emocional, seja com psicólogos, assistente social, seja a saúde bucal, a gente tem um setor de odontologia aqui, a gente tem todo o setor de hotelaria, conseguimos acolher até 36 pessoas, normalmente a criança e seus acompanhantes, e a gente dá também uma assistência alimentar e dá uma assistência de transporte, seja para fazer consulta, seja para o próprio tratamento no Laureano. A Casa da Criança com Câncer fica aqui na rua Dom Bezerra, número 215, no bairro Tambiá. O espaço funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde para a sociedade em geral conhecer o trabalho que é feito aqui e também adquirir produtos na lojinha para poder auxiliar na manutenção do espaço. E claro, quem precisa de ajuda durante o tratamento dessa doença também encontra acolhimento, até mesmo sem nenhum tipo de encaminhamento da unidade de saúde. Foi através de uma médica que Rose soube do serviço gratuito da entidade. Sem esse apoio, seria difícil seguir com o tratamento da filha em João Pessoa. A médica dela me falou, porque eu não tinha onde ficar, ela disse, Rose, conhece a Casa da Criança, que lá é muito bom, as pessoas lá são maravilhosas. Aí eu vim conhecer, realmente. Aqui é muito bom. Como não pode ver os amigos em Patos, Tamires aproveita para fazer novos colegas por aqui. Joedson, uma menininha de cabelo cacheado. Tem vários que eu nem sei tantos sons, que eu me esqueço. Para conhecer mais sobre o trabalho da casa, basta entrar em contato com o Instagram, @Casa da Criança com Câncer PB. Vivemos praticamente de doações, mas contamos também com a ajuda governamental através das emendas parlamentares. Hoje, alguns parlamentares que conhecem o projeto destinam uma parte do orçamento que é dividido hoje em dia, né? Então eles destinam com esse fim específico e a gente pode pegar uma parcela desse valor e destinar justamente para pagar a folha de pagamento, entre outras coisas que a casa precisa. É realmente muito difícil, né, passar por uma situação como essa. Se para um adulto já é difícil, agora imagine para uma criança, né, ainda tão inocente, sem saber direito ali o que está acontecendo. O apoio da família, essa rede de apoio é importantíssimo, sem dúvida, né? Agora, olha só, vamos mudar completamente de assunto, viu? Nada mais constrangedor do que conversar com alguém com mau hálito, não é mesmo? Mas como evitar este problema tão comum? As dicas a partir de agora no quadro Saúde em Dia.
gente precisa observar 3 importantes fatores. Primeiro, hidratação. Segundo, a produção de saliva. E terceiro, a questão da limpeza da boca e também da língua. Então, eu vou listar aqui algumas coisas e alguns alimentos que a gente pode colocar como aliado no combate desse problema. A hidratação é o primeiro e um dos mais importantes. Todo adulto deve tomar pelo menos 2 litros de água ao dia, para garantir uma hidratação na boca, na língua, produção de saliva. Isso é um dos fatores mais importantes. Já que a gente está falando também de saliva, a gente tem que estimular, através do consumo de alguns alimentos, a produção de uma saliva eficiente para o nosso dia a dia, certo? E não esquecer, não deixar de lado a questão da higiene, a limpeza da boca, da língua também, para fazer com que isso evite a formação de bactérias que vão causar essa questão do mau hálito. Falando de alimentos, a minha dica é que você invista em alimentos ricos em fibras. A gente costuma dizer que esse tipo de alimentos são alimentos detergentes, porque eles aumentam o atrito entre os dentes e também com a língua. Alimentos que têm bastante fibra vai fazer com que você remova mais as impurezas, os detritos que estão na língua e no dente. Isso vai ajudar a evitar o acúmulo de bactérias nessa região bucal. Então, esses alimentos detergentes ricos em fibras, folhas verdes, verduras e legumes com cascas que você pode consumir, vão ajudar muito nesse processo. Outra dica, investir em alimentos cítricos, laranja, limão, kiwi, porque também vai aumentar a produção da saliva. Esses alimentos cítricos aumentam a produção de saliva e essa saliva ajuda a evitar esse problema de mau hálito também. Agora, se você tem o hábito de consumir alimentos muito ricos em enxofre, como por exemplo alho, cebola, brócolis, couve-flor, azeitonas, esses alimentos eles produzem, são ricos em enxofre e aumentam a questão do mau hálito. Então, para neutralizar, a gente pode investir, primeiro, reduzir o consumo desses alimentos de alho, cebola, se o paciente tem esse problema. E a gente pode investir em alimentos neutralizantes, como por exemplo ameixa, maçã, pera. O consumo desses alimentos vai facilitar e reduzir a exalação de enxofre que vem do nosso trato gastrointestinal. São algumas dicas que podem facilitar o dia a dia para quem tem esse problema. Não esquecendo de procurar um profissional médico, até mesmo um dentista ou um nutricionista que vão te ajudar em todo esse caso. Mau hálito não é fácil, viu? Nem para quem tem e também para quem está ali sentindo, né? Então, se você tiver, olha, tem que identificar se é algum problema de saúde, se é algum problema bucal, né? Procurar um especialista para sanar essa situação, certo? E olha só, você dorme bem? Porque estudos apontam que dormir por apenas 5 horas ou menos durante um dia pode aumentar em 15% os riscos de morte de uma pessoa. E como mudar este cenário e ter uma boa noite de sono? A gente conversou com um especialista em sono e vamos acompanhar o que ele diz. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 70% das pessoas têm problemas com sono. E a Associação Brasileira do Sono diz que mais de 60% sempre usa algum tipo de aparelho eletroeletrônico antes de dormir. Será que isso ajuda ou atrapalha essa pessoa a pegar o sono? Por isso a gente convidou o pneumologista Alexandre Araruna para conversar com a gente sobre o assunto. Muito obrigada pela tua participação, um momento que chama a atenção a hora do sono. Muita gente pensa em repousar, ouvindo música, assistindo televisão, fazendo uma leitura ali num tablet, num computador. Mas isso é bom ou não? Thaisa, quando a gente percebe que o sono é o ato de se entregar, de descansar, né, após um dia acelerado de atitudes, qualquer que o seja, qualquer idade inclusive, nós desejamos meio que diminuir as velocidades. Tudo que venha diminuir, uma leitura simples, uma música simples, passageira, uma conversa agradável, uma comida leve, um ambiente aprazível, tudo que seja para permitir o descanso, a diminuição das atividades será benéfico. E tudo que for contrário a isso, e aí vem as telas, né, discussões, ambientes hostis, barulhos, comidas pesadas, todos esses irão exatamente ao encontro
né, gerando uma noite de prejuízo no momento que é o nosso sono restabelecedor, que é saudável para qualquer que seja a pessoa, para qualquer que seja a idade, dando um gosto maior na vida. Então, automaticamente, tudo que vier acelerar faz mal a um sono gostoso. E a gente estava falando um pouquinho antes aqui que às vezes as pessoas mais novas têm uma bateria diferente das pessoas mais velhas e aí precisam até talvez de menos tempo de sono ou se recuperem de forma mais rápida, mas aí a curto prazo já tem problema. No momento imediato em que minha noite de sono, que foi feita para recarregar, digamos assim, a bateria, vamos traduzir como celular, a bateria do meu corpo, eu preciso acordar no outro dia de forma imediata com minha bateria cheia, plena. E todo o meu organismo vai estar satisfeito, sorrindo, animado, memória boa, concentração boa, para todas as atividades e aí para os jovens inclusive. E quando isto ao inverso acontece, inclusive nos jovens que às vezes encurtam sua noite de sono para uma balada, para uma prova no outro dia precisa estar reforçado em toda a sua bateria, vai ter prejuízos. Talvez esse jovem não venha perceber, mas o seu corpo vai dar sinais de alerta. E quem é mais sábio, quem tem experiência, percebe mais rápido e naturalmente se recompõe. E artesanalmente cada um vai encontrar a sua quantidade de horas saudável para que também em qualidade essas horas sejam aprazíveis. E aí esse trabalho já tem que começar o quanto antes, né, de recuperar esse sono perdido. Uma noite perdida de sono, a gente costuma dizer que não há recuperação. O que a gente vai buscar acontecer é que no outro dia a pessoa tente jogar os seus horários premeditados, que cada um tem a sua condição pessoal, a sua forma artesanal de se entender. E a sua qualidade de sono, suas horas de sono também vêm imbuídas nessa mesma raciocínio. Então, uma vez eu me percebendo que eu preciso mais ou menos, no meu quadro, por exemplo, de 7 horas de noite para o sono, então eu preciso respeitar, para que no outro dia todas as minhas atividades sejam bem feitas. E naturalmente eu tenho um dia gostoso novamente de acontecer. E quem não faz isso, que tipo de prejuízos pode ter na saúde? Olha, imaginemos um jovem que não tenha doença nenhuma, passe 7 dias, 7 noites numa festa, nos outros 7 dias ele vai trabalhar. Converse com esse jovem saudável, 20 anos de idade, sem qualquer doença. No 7º, no 8º dia pela manhã vai estar ansioso, concentração ruim, memória prejudicada, mal-humorado, às vezes deprimido. Se fosse possível, já de forma imediata, as taxas iriam subir, pressão alta, diabetes, as taxas representando pelo triglicerídeo, pelo colesterol, e aí um pouco mais de tempo, os infartos, os AVCs, os cânceres. Então há um prejuízo em várias partes do nosso corpo, que alguns se aparentam assim, esconder o prejuízo, mas outros mostram de forma mais imediata. É claro que como cada um tem sua forma artesanal de se comportar, de se conhecer, alguns vão ter seu gatilho e aquele órgão naquelas pessoas vai aparecer de forma, digamos, mais antecipada do que outros órgãos, e ainda mais quando a gente compara com outras pessoas. Uma noite de sono, uma boa noite de sono faz a diferença para qualquer pessoa, né? A gente muda o humor, a pele fica melhor, o cabelo, o ânimo, tudo muda. Ajuda também no processo de emagrecimento para quem busca isso. Então, ter uma boa noite de sono é essencial para ter saúde. Se você está tendo algum problema, procura um especialista, tá? Para mudar essa situação aí na tua vida. E é com essa informação importante, como sempre, a gente termina mais um programa. Lembrando que no próximo sábado, tá? A partir das 10h30 da manhã, eu tô de volta aqui na tela da TV Arapuã com muita informação sobre saúde e, claro, espero você. Até lá! Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Você sabia que um atim, um cough e outros sintomas leves podem ser tratados no consultório? A Pediatria Unimed João Pessoa tem cuidado gigante para cuidar disso, como o Centro Médico Zona Sul, na principal dos bancários, e o Centro Médico Pediátrico Bessa, todos com diversos especialistas e atendimento de segunda a sábado por hora marcada. Basta agendar no aplicativo, portal ou com a Nina. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149.